todos os anos milhares de portugueses casam. Também é certo que vários milhares se divorciam, e também temos aquele provérbio ambíguo, não é? Diz o povo, quem pensa não casa, mas também quem casa não pensa. Portanto, temos sempre esta ambiguidade dos provérbios. Eu tenho a dizer-te que este assunto acabou por começar a revelar-se uma enorme surpresa para mim. Lembrava-me, sim, dos apelos durante a pandemia, quando ficámos todos confinados, das associações do setor a dado momento para que se pudessem voltar a celebrar casamentos, tendo em conta não apenas o problema emocional das pessoas que passavam a vida a adiar o seu casamento, mas o tremendo impacto económico que o facto de não se poderem celebrar as festas estava a ter para a economia e para a vida de milhares de pessoas, muito para lá dos noivos. Mas no meio de toda aquela confusão que tinha sido, as escolas, o ensino, as outras atividades, acabei por não prestar grande atenção ou talvez não ter dado relativa a importância que de facto isto tem. E eu descobri, para preparar este programa, que sim, tem como pretexto o possível casamento de Ronaldo e Georgina, que se pensa que acontecerá na Madeira nos próximos dias, porque temos aqui o problema das datas dos campeonatos, mas também poderá não ser assim. Não consegui confirmar se há 2 pisos do Savoy que estão reservados neste momento. Penso também que são pessoas quer dizer, nós temos aquela questão da fixação dos banhos, né? Portanto, tem estar lá escrito, não sei como é que Ronaldo e Georgina ultrapassam isso, mas aquilo que, e sim, terá um impacto grande, sobretudo na Madeira, como configuração deste tipo de destinos de casamento, que se note o outro arquipélago, os Açores, mas já lá iremos, neste momento, desconhecia completamente. Uma pessoa passa a ver que a vida a falar de política e de não sei o quê, pois há outras coisas que acontecem no país, não é? Há mais vida, não é? Há mais vida para lá de tudo isso. E, portanto, o ano passado, e aqui temos de agradecer à Luísa Loura da Pordata, que até convidámos para vir ao programa, ela não podia, mas o assunto entusiasmou e ela foi mandando dados. No ano passado, 37.714 portugueses casaram, aproximadamente um quarto, não era a primeira vez que o faziam, portanto, temos de perceber que há quem repita e repita. Há um dado que é muito interessante: os noivos são cada vez mais velhos. Aos olhos, aliás, de algumas décadas, podemos dizer que os noivos estão mesmo velhos, não é? Porque a idade média das noivas agora são os 34 anos, a dos noivos mais ou menos 36, ou seja, eles têm mais 10 anos do que tinham os noivos de geração de 60. Curiosamente, a diferença etária entre noivos e noivas mantém-se, porque nos anos 60 elas tinham 24 e eles 26. Agora elas têm 34 e eles têm 36. Estamos a falar de idades médias, não é? De um modo... sim, é claro que os portugueses já casaram mais, mas neste momento podemos dizer que temos uma situação estabilizada. O número de casamentos celebrados varia muitas vezes também em função da flutuação da população, e portanto se a população aumenta, teremos mais casamentos, se temos menos população, temos menos casamentos. De facto, há aqui um ano que é realmente diferente de tudo, que é o ano 2020, em que o número de casamentos celebrados cai para metade, e praticamente, e em que é claro que as celebrações decorreram de uma forma absolutamente diferente. A crescer estão os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, que apesar, claro, de serem poucos, têm um crescimento muito acentuado, portanto estamos a falar de mil casamentos, 1063 casamentos, ou seja, mas mesmo assim, pode parecer muito pouco, é muito mais do que aquilo que se celebrava em anos anteriores. Portanto, tem estado a crescer. Contrasta com os 266 de 2010. Claro. Depois temos aqui uma redução muito significativa dos casamentos católicos. É curioso, reduz o número de casamentos católicos, mas todo o imaginário do casamento católico está lá. Portanto, temos os vestidos brancos, os ramos, todo um conjunto de
de Preceitos. momentos, circunstâncias que estavam que associávamos ao casamento católico e que agora vamos encontrar nos outros casamentos. Tenho uma grande dúvida, e isto tem a ver, já que eu expressei de manhã, até porque nos últimos casamentos a que fui, não consegui perceber o protagonismo desta figura, que era o grande sonho da minha geração. E eu cumpriu várias vezes, que é ser menina das alianças. As meninas das alianças, para a minha grande tristeza, não têm hoje a visibilidade que tinham para quem nasceu na década de 60, como era o Também há meu menos caso. crianças, não é? Por isso mesmo, deviam estar ali, quer dizer, tu desculpa, devia. Sim, o que há agora, temos muito aqueles casamentos em que temos coreografias muito inspiradas, não sei se no lado espanhol, se no lado norte-americano, que são as madrinhas, os padrinhos, e hoje a visibilidade daquele conjunto de madrinhas e de padrinhos, muitas vezes com coreografias, um dress code, aliás, os convites, além do branco, que não se recomenda por causa da noiva, também já vem muitas vezes também não usar esta cor por causa das madrinhas. A pobrezinha da menina das alianças, é que eu não sei, mas nós temos em estúdio quem nos sabe explicar muito bem o que é que acontece o que é que está a acontecer à menina das alianças. Agora, o que para mim foi absolutamente surpreendente, e isso também tem muito a ver, eu e a Helena Garrido fomos trocando algumas mensagens, nós estamos a falar de uma atividade económica, mas económica com impacto noutros setores. Por exemplo, de repente uma pessoa percebe que muito do património das antigas quintas só existe porque existe quem faça festas de casamento. Sim, também se fazem lá muitos eventos, muitas outras festas, mas a parte dos casamentos é muitíssimo importante. Nós temos, aliás, neste momento, também uma vantagem, Portugal, e aí chegamos ao Ronaldo e à Georgina, que é a configuração de Portugal, ou a afirmação de Portugal, como um destino para o chamado turismo de romance. Portanto, estamos, na minha opinião, felizmente, a passar do turismo das despedidas de solteiro e de solteira, que é um turismo muito engraçado, mas que às vezes com aspectos muito difíceis de compaginar para quem vive naqueles sítios, e com o bom senso, com várias outras coisas, não é? E neste momento temos a afirmação deste turismo. E porquê? De casamento mesmo. Porque temos um clima muito bom, somos um país seguro, temos, dizem os entendidos, mas os nossos convidados irão explicar isso, que eu disse, não sei, a mim tudo isto me parece uns preços exorbitantes, mas enfim, teremos uma boa relação qualidade-preço. Eu não duvido que a relação seja boa entre a qualidade e o preço, mas o preço às vezes é espantoso. Muita gente vem casar a Portugal, da Irlanda, do Reino Unido, dos Estados Unidos. E onde é que querem casar? Querem casar no Algarve, em Lisboa, no Vale do Douro e os Açores. Os Açores são, neste momento, um caso de enorme sucesso internacional, com uma procura muitíssimo acentuada de casais estrangeiros. A Helena Garrido tem depois ali até uma questão para levantar, que já aqui esteve ontem, no Contracorrente, que é, por exemplo, uma decisão de uma companhia aérea de deixar de voar para os Açores. É aquilo que falámos. Pode impactar Este setor de atividade. neste setor. Por exemplo, o custo médio de uma cerimónia para casais estrangeiros nos Açores rondará, custo médio, quer dizer que pode chegar a ser muito mais, entre 30 a 50 mil euros nos Açores. Eu estou a ver os teus olhos a brilhar, estás já a partir, já a fazer Estou a as fazer malas, contas. João. Estás já a fazer as contas. Escusas de passar isso. Mas espera lá, 30 a 50 mil euros pelo casamento em todo? Não Quer percebi, dizer, desculpa. depois as pessoas já ficam mais uma semana, João. Ah, Mas Tá isso bem. parece um bocado barato, não? Sim, sim. Mas há quem pague muito Mais, mais. Mas pronto, eu trouxe aqui estes valores de um custo médio para tentar, sobretudo Pois é, aqui... médio, é como a história da galinha, não é? Sim. Se nós comermos uma galinha, fomos as duas a buscar uma galinha Sim. e dá metade para cada uma e eu Mas há posso ficar à quem fome. diga, nomeadamente os wedding planners, que se fazem casamentos que podem chegar a 6 zeros, não é? Exatamente. Pronto. E aí... e depois... espero que dure muito tempo esse casamento. João, isso é assim, tu és um homem que não se aguenta, porque tu tens essa capacidade de desconcertamento. Temos que Sim. ser racionais. Sim, olha, aí a bonda, Casamento é um investimento, não é? da tua tese, há uns economistas norte-americanos que fizeram um estudo, mas de certeza que há outros que dizem precisamente Sim. o contrário, mas estes fizeram um estudo, estamos a falar a sério, um estudo em que dizem que às vezes
quanto maior o custo, mais elevada a probabilidade de divórcio. Estamos a falar daqueles dos milhões, e basta pensarmos alguns casamentos recentes que movimentaram isso e percebermos que se calhar é provável que acabe tudo naqueles divórcios. Como o casamento do Jeff Bezos. Exatamente, mas não é isso que nós vamos desejar ao Ronaldo e à Georgina. Não. Pronto, depois temos aqui um casamento, agora estamos a falar aqui os casamentos dos portugueses, sim. Em geral, cada casamento comum implicará aos casais, quando nós pensamos, é o copo d'água, é isto, é aquilo, pelo menos 10 fornecedores de serviços, não é? Porque nós temos muita coisa, é claro, nós pensamos logo no copo d'água, os vestidos, mas há setores para os quais isto se tornou vital. Por exemplo, a fotografia, a música, as floristas, as flores, não é? E, portanto, há aqui muito, e depois neste momento, depois temos os cabelos, as maquilhagens, as cabeleireiras que sobreviviam, sim, mas, por exemplo, a parte da fotografia já seria um rombo muito grande perderem este setor, até porque neste momento não fazem apenas as fotografias, fazem vídeos, depois têm drones, têm essas coisas todas. A parte da música, há cada vez maior animação musical, não apenas a playlist dos noivos, há mesmo animação, e depois há cada vez um maior gosto e um maior interesse por lados personalizados, coisas personalizadas, cartõezinhos personalizados, detalhes que são personalizados. Portanto, há aqui muito um lado, muito detalhe, que presumo que tudo isto dará muitos nervos e muito trabalho, mas que é muito, muito, muito significativo. Portanto, nós muitas vezes olhamos para estas coisas, para estes setores de atividade, são os casamentos, mas de repente uma pessoa descobre que está numa atividade económica muito importante, que consegue captar investimento estrangeiro, porque é disso que estamos a falar, não é? E, portanto, acho que vale muito a pena, a pretexto deste casamento, ou provável casamento entre Ronaldo e Georgina, perceber o que é que está a acontecer no mundo dos casamentos em Portugal. Sim, também teremos, o que também eu acho que será um assunto que se colocará no casamento do Ronaldo e da Georgina, mas que todas as opiniões que procurei dizem que se deveria também ter muito em conta nos outros casamentos, que o casamento é um contrato. E muitas vezes as pessoas casam sem perceber que há muitas outras coisas que têm de ser atendidas. Há formas diferentes de contrato, há convenções antenupciais, há deveres que se criam quando as pessoas se casam, e muitas vezes entre a paixão e a festa, esquece tudo isso, não é? Mas também para isso depois teremos... As letras pequenas da vida. Sim, mas depois às vezes ficam assim muito grandes. Mas pronto, mas sobre tudo isso depois falaremos, mais essa parte mais à frente. Agora vamos... tenho que dizer, o estudo dos economistas é sobre... o título em português seria E Outros Contos de Fadas. Portanto, eu depois mando o tal estudo que diz que quanto maior a despesa, mais forte a probabilidade. Esperemos que esse estudo esteja bem feito e não seja confundir correlação com causalidade. Sim, pois é, olha, pronto, exatamente. Mas isso fica para ti e para o João.